Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira. A diretoria no mercado trabalhando para buscar reforços, pensando na temporada de 2026. Reunião e mais reunião com o técnico Tite, definindo também todo o planejamento para o início do próximo ano. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quinta-feira. O técnico Tite conversando com a diretoria do Cruzeiro, claro que de forma online, porque os trabalhos só iniciarão no dia 2 de janeiro, é quando o Tite retorna a Belo Horizonte, aí sim, para começar a comandar o Cruzeiro. Ontem nós trouxemos qual o planejamento do Cruzeiro para este início de ano. Um time começa a treinar no dia 2 de janeiro. E neste elenco vamos ter Matheus Cunha, goleiro que assinou pré-contrato, vem do Flamengo. Neyser Vidiarreal, atacante que assinou pré-contrato, veio do Milionários. Alguns garotos do Sub-20 que ainda serão escolhidos pelo técnico Tite e toda a sua comissão. E jogadores que precisam ganhar minutos, que jogaram pouco no profissional, que jogaram pouco no time do técnico Leonardo Jardim, principalmente no segundo semestre de 2025. Então é assim que o Cruzeiro começa o Campeonato Mineiro. Devemos ter aí um time alternativo, creio que nos 3 primeiros jogos, pelo menos. Pouso Alegre no dia 10 de janeiro, Tombense no dia 14 de janeiro e Uberlândia no dia 17 de janeiro. O Cruzeiro que vai ter aí uma equipe para o Tite observar também os titulares, a maior parte do grupo titular, começando a trabalhar no dia 5 de janeiro na Toca da Raposa 2. Vamos até aguardar como será toda esta preparação e quem de fato vai estar aí em cada grupo para se reapresentar. Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa no final de semana do dia 28 de janeiro e o Cruzeiro vai estrear fora de casa diante da equipe do Botafogo. Eu falei sobre reuniões periódicas aí, mesmo que à distância, comissão técnica e departamento de futebol, porque todo mundo sabe, o Cruzeiro vai contratar alguns jogadores para deixar o elenco mais encorpado. Então, é natural aí que nos próximos dias também muita especulação vá surgir e tem só tomar cuidado porque tem muito empresário utilizando o nome do Cruzeiro. Muita gente, claro que fica perguntando sobre os garotos do Sub-20 e o Cruzeiro vai ter aí a oportunidade, e o torcedor também, de observar esses garotos na Copinha. E claro, a comissão técnica também vai ficar de olho, né, para ver se pinta alguma oportunidade. O Cruzeiro estreia no dia 3 de janeiro, um sábado, contra o Barra de Santa Catarina. Esse jogo terá transmissão na Cazé TV. O Cruzeiro no grupo 6 com sede na cidade de Franca. Então tem o Barra de Santa Catarina, o primeiro jogo. Depois a segunda rodada, o Sport de Patos, na Paraíba, no dia 6 de janeiro. E no dia 9 de janeiro, o Cruzeiro enfrenta a Francana. São os 3 jogos aí, o Cruzeiro agora que é comandado pelo Myron César, que veio do América e é o técnico da equipe Sub-20. São os crias da Toca em ação na tradicional Copinha. A Copinha que revela muito jogador. Para a gente fechar, o Cruzeiro acertou a saída da Isa Haas, segunda maior venda do futebol feminino no Brasil. O Cruzeiro recebe algo em torno aí de 3,5 milhões de reais. A Isa Haas vai defender o América do México. O Cruzeiro fazendo mais esta negociação. A venda da Isa Haas só fica atrás da atacante Amanda Gutierrez, que foi negociada pelo Palmeiras com o Boston Legacy dos Estados Unidos por
US$ 1.100.000, quase 6 milhões de reais. A Isa Haas não joga mais então no time feminino do técnico Jonas Urias. Tinha mandado aqui que gostaria que o Josepher tivesse uma oportunidade. Eu vou usar isso aqui como gancho para a gente falar dos atletas do Cruzeiro que estão emprestados a outros clubes e estão voltando agora. O Josepher é um que ainda não tem a situação resolvida, tá? Mas para esse início de temporada 2026, alguns jogadores do Cruzeiro, informação que foi trazida aí pelo Samuca, né? Alguns atletas do Cruzeiro devem estar integrados nesse elenco do Campeonato Mineiro ali, até para ser um pouco mais observado. Esses 3 nomes aqui que a gente traz um primeiro momento. O Rodriguinho, né, que veio do América, jogou algumas partidas pelo Cruzeiro, não conseguiu ter muitas oportunidades, foi emprestado ao Ceará. Por lá foram 12 partidas, 281 minutos jogados. Rodriguinho está voltando de empréstimo, deve fazer parte do grupo aí desse início de temporada. Temos o Vitinho, meia canhoto, que jogou com alguma frequência ano passado, especialmente na época do Seabra, chegou a fazer gol, dar assistência. Ele jogou 25 partidas esse ano, emprestado aí a Náutico e a Goiás, 1.378 minutos em campo, fez 3 gols e deu 1 assistência, conseguiu ajudar, inclusive, no acesso do Timbu, da Série C para a Série B. E, por fim, o Teves, o ponta, né, Teves, que estava lá no Atlético Paranaense, jogou 20 jogos pelo Furacão, 736 minutos, 1 gol e 1 assistência, é outro que também está de volta. Pegando só esses 3, Rodriguinho, Teves e Vitinho, vocês têm expectativa que esses caras possam ser úteis para o Cruzeiro, não só no Mineiro, mas ficarem integrados numa sequência de temporada por aqui? Ô Caramujo, eu acho um pouco difícil. Assim, para mim, quem tem mais potencial e que eu gostaria de ver ele atuando um pouco mais dentre esses 3 é o Teves. Eu tinha uma expectativa muito boa com o Rodriguinho, mas confesso que tive uma certa decepção, né? Teve pouco espaço aqui no Cruzeiro, foi para o Ceará, achei que pudesse ali angariar o seu espaço e aí evoluir, mas também acabou ficando sendo pouco utilizado. O Vitinho, confesso que eu vi por um momento enquanto ele estava no Goiás ali, mais no campeonato estadual, depois acabou também perdendo espaço por lá, foi para o Náutico, e aí no Náutico eu confesso que não acompanhei. Mas a minha sensação com os 3 atletas é que dificilmente eles terão oportunidade para o restante da temporada 2026. Talvez no começo do ano, né, com essa questão do novo calendário ali no campeonato estadual, possam ser utilizados, possam estar ali dentro do elenco, mas acho que para a sequência da temporada, aí pensando em Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, acho difícil que os atletas sejam aproveitados, então a tendência provavelmente é que sejam negociados ou até mesmo reemprestados. Eu achei muito estranha a minutagem, né, dos jogadores. Eu fiquei um pouco impressionado, assim, de certa forma, com os minutos do Rodriguinho e os minutos do Teves, principalmente. E isso são jogos no ano de 2025 como um todo, né? Então, não são só jogos pelo Ceará, no caso do Rodriguinho, Atlético Paranaense, o Teves e o Vitinho Náutico. É na temporada inteira, até tem jogos pelo Cruzeiro nessa conta aí. Então, o Rodriguinho, assim, não jogou no Ceará, né? Foi emprestado para lá e basicamente o que a gente pode falar é que ele não atuou. Tem que essa soma aí de 281 minutos dá 3 jogos, 4 jogos, sei lá, nem isso tudo não vai dar, né? Então, realmente, um cara que não foi aproveitado, chegando no Cruzeiro de volta em 2026, é o caso de procurar um novo empréstimo para ele poder ter mais rodagem, mas vamos ver como é que o Tite vai avaliá-lo, né? O Jardim avaliou ele dessa forma. O Vitinho até, quando chegou no Náutico, foi importante lá pro acesso do Náutico, ele tinha espaço no Goiás também, mas depois de uma troca de treinador ele acabou perdendo espaço, então pode ser um jogador que possa ajudar o Cruzeiro de alguma forma, principalmente nesse início de temporada, que a gente vai precisar de um Cruzeiro rodando o elenco bastante. E o Teves, assim, é o jogador que a galera tem mais esperança com ele, né? Quando ele jogou ali em 2023 no Cruzeiro, naquele finalzinho, ele até apresentou boas coisas, jogou muito pouco no Atlético Paranaense, fez um gol e uma assistência.
Acho que é um jogador que também pode ajudar nesse início de temporada. Boa. E assim, só para passar o contexto. Ô, Caramujo. Né? Oi, Samuca. Não, é isso que eu ia falar sobre os jogadores emprestados aí, né? São 7 retornando, né? Ainda tem Lautaro, Peralta. Quem mais que tem? Só, né? Para o meio do ano? Não, que não vão voltar agora, mas que estão emprestados. Tem o nosso craque Eli Belton, né? Que o contrato acaba. Não, aí acaba. O Everton ficou em definitivo lá no Vila. O Pedrão Zé Ivaldo fica no Santos. O Pedrão teve LCA, né? Uhum. Era empréstimo também. O Pafos. Mas é isso, é Lautaro. E aí tem os outros, né? João Pedro, Joseph, mas até o meio do ano é Peralta e Lautaro mesmo. E o Marlon vai ficar no Grêmio, né? O Marlon ficar no Grêmio. Zé no Santos. E esses 3 aí. Quem? Os emprestados aqui. Zé Ivaldo, o Everton, Pedrão, os 3 zagueiros. Elibelton, Palácios e Marlon, laterais. Volantes, Ian Lucas, Peralta e Joseph. Meias, Vitinho, Rodriguinho. Atacantes, João Pedro, Teves e Lautaro. Lista completa. Esses 3 aí, ó, que estão na tela, já foram comunicados para se apresentar no dia 2, dentro daquela informação que a gente trouxe, né? Que um grupo se apresenta dia 2, aí esses 3 aí, alguns garotos da base vão ser definidos ainda. Bruno Alves deve estar nessa, que estourou a idade, né? Só o Bruno que estourou a idade no 20? Deixa eu ver aqui. O Janderson estourou a idade também. O Fernando, atacante. Às vezes esteja aí, né? Fernando. Tem o Arthur Viana também, a gente falou dele? Mas ele tá voltando, mas a princípio não vai estar nesse grupo aí, não. Dos 7 aí, outros 4 vão ter o futuro aí definido. O João Pedro tá para acertar com Londrina. A Rádio Tatiaia até trouxe essa informação, a gente confirmou. O Ian Lucas, voltando da Ferroviária, não está definido o que vai acontecer. O Joseph não está também. E o Arthur Viana. Esses outros 4. E esses 3 aí vão aparecer aí nos primeiros jogos do Campeonato Mineiro. Então, querendo ou não, uma chance para eles, né? Eu tinha uma expectativa boa com o Rodriguinho, mas infelizmente não conseguiu, né? E o Vitinho fez bons jogos, acabou indo para o Goiás, começou a aparecer bem, o Náutico queria permanência, inclusive, depois que ele foi para lá. São novos ainda, né? O Teves começou bem ali no Atlético, teve até uma época, né? O pessoal começou a noticiar, o Atlético já vai antecipar a compra, isso e aquilo, né? E aí depois o jogador acabou perdendo espaço. Então é uma boa chance aí para esses. Eu acho que pelo menos nos 3 primeiros jogos aí, a gente deve ver um time aí com... acho que o Matheus Cunha se apresenta nesse dia 2 aí, o goleiro que vem do Flamengo. Aí teremos Cauã Moraes. Tem que ver a zaga aí, né? Não sei se o João Marcelo vai. Eu puxaria o João Marcelo, né? Para ter minutos ali. Aí podia ser Bruno Alves, Cauã Prat, será que... dá para fazer um time legal, Caramujo. Tá descansado, aí tem... né, Samuca? Pois é. Tá doido para jogar. Menino novo. Tá treinando nas férias. Vi lá no Instagram dele que ele tá treinando. Tá fazendo trabalho. Mas todo mundo tem que fazer hoje em dia. Então, o cara só ficar... o cara ficar hoje aí... antes tinha muito isso, né? O cara saía de férias há 15 dias, 20 dias e... Hoje a turma... 8 quilos a mais. Neymar vai tirar 10. Neymar vai tirar 10. Tá tirando 10, né? Sim, vai. Ele tá muito podendo, né? Bobear machuca até nas férias. Beleza. Mas o que daria aí?
Eu vou até saber isso. Tipo, os titulares eu sei que eles vão se apresentar depois e o planejamento aí é para o Campeonato Brasileiro, né? Uhum. Talvez ali um jogo antes, né, da estreia na Série A, que vai ser no final de semana do dia 28. Tem um clássico antes também com o Atlético Mineiro, né? Mas aí, tipo, o time em ritmo de pré-temporada, fazer clássico e estrear na Série A, manda esse clássico aí pro outro time, né? Então, eu vou até saber se alguns do elenco principal eles vão estar nesse grupo aí dos primeiros jogos do Mineiro. Que aí daria para fazer um time: Matheus Cunha, Cauã Moraes, Bruno Alves, João Marcelo, Cauã Prates, Rian Guilherme. Murilo Qual o volante que tem aí? Também, o Hickman. Murilo Hickman, Rian Guilherme. Bota o Batistella para jogar. Batistella não sei se vai para a Copinha ou se fica. Batistella ou o Juan Gabriel, né? Um dos dois ali para ser o meia. E aí na ponta, Ryan Lelis ou Kenji. E lá na frente, Neisser. Pô, vai dar um... a gente nem botou velho. O próprio Vitinho, o Tevez, os meninos que estão voltando aí, a gente não colocou nesse time titular. Mas vão pro banco. Aí, né? Para esse meia que a gente falou de Juan Gabriel, poderia ser o Rodriguinho, poderia ser o Vitinho, o Tevez pode ser um ponta ali, o Japa pode ser volante, né? Às vezes o Tite enxerga ele como volante, o Jardim colocava ele. Tem o Vitinho aí, que a gente falando agora, né? Pois é, ué. Ô Samuca, assim, é muito difícil, né? Mas se acontecer de, sei lá, algum atleta for contratado aí antes dessa reapresentação do dia 2, ele vai compor esse grupo ou ele vai para o grupo principal? É dia 5, né, a apresentação? Dia 5, dia 2. No grupo principal, sim. Depende de como o cara viria, né? Tipo, se for um atleta para composição de grupo, talvez possa vir antes, né? Tá nesse time aí, mas se for uma contratação para subir o nível, aí tem que ficar com o grupo principal, né? Acho que faz mais sentido mesmo, pensar nos contratados para um segundo momento, né? Que ali, dia 2 já é montar. E acho que alguns dos meninos que estão lá treinando para a Copinha, né? E não vão para a Copinha, eles estarão aí. A gente falou do Bruno Alves, do Fernando e tudo mais. Acho que faz sentido aproveitar essa base que fisicamente está mais pronta, né? Enquanto os outros vão ter uma semana de pré-temporada e já terão estreado, né? Então, acho que é uma utilização. E sobre esses outros nomes aí, esses outros 4 que estão voltando de empréstimo aí, gente, Ian Lucas, 22 anos, estava na Ferroviária, 33 jogos, 2 gols, 2 assistências. O Joseph, meio-campista, 21 anos, estava no América, jogou a Série B também, 13 partidas no Coelho. O João Pedro, Samuca trouxe aí que ele está negociando com o Londrina, né? Pode ser que vá para lá, mas ele jogou por Tombense e depois por Volta Redonda. Fez 15 jogos no Volta Redonda, não fez gol. E o Arthur Viana estava no Ehime, do Japão, jogou 7 partidas apenas sem balançar as redes. Desses 4, tem algum que agrada, que vocês pensariam em integrar também? Porque esses o Cruzeiro ainda não comunicou oficialmente qual é o futuro deles. Muito difícil ver algum desses jogadores aqui jogando no Cruzeiro de hoje e o Cruzeiro de 2026, né? Bem difícil nesse sentido. Acho que mais provável a gente ver Rodriguinho, Vitinho e Tevez jogando no Cruzeiro do que Ian Lucas, Joseph, até o João Pedro, né, que está em vias de ser confirmada a saída dele em definitivo, e até mesmo o Arthur Viana. Acho que para o salto que o Cruzeiro quer dar, né, para a subida de degrau que o Cruzeiro quer dar, esses caras aqui estão um pouco aquém desse patamar. Eu tinha uma expectativa com relação ao Joseph, viu, Caramujo? Teve pouquíssimo espaço no América. Talvez o Joseph, dentre esses, pudesse ser um ali para compor esse grupo do Mineiro, né, num primeiro momento. Alexandre Henrique, Gabi, as cobranças do Flamengo ontem, a declaração do pai,
Gabigol não deu trabalho durante o ano. Dá para entender o erro e apostar num trabalho com Tite? Essa aqui eu vou passar para vocês, tá? O que acontece? Tá falando que o Gabriel não deu problema durante o ano e tudo mais. Se poderia haver uma hipótese de reconciliação, digamos assim. Vocês acreditam nisso, amigos? Caramujo, eu até falei isso aqui ontem, né? Assim, enquanto o cara for atleta do Cruzeiro, vou torcer para que dê certo. Torcer para que seja o melhor possível. Fazer o quê? O cara é atleta do Cruzeiro. A gente não vai entrar lá na toca, arrancar o Gabigol de lá e falar, não, aqui você não entra mais. A gente não vai fazer isso. Então, sim, que se for pelo bem do Cruzeiro, que ele possa jogar bem com o Tite, se reconciliar com o Tite, né? Casos de família da toca, beleza, vai para dentro. Mas se é o caso, o jogador não quer mais jogar no Cruzeiro, se for isso, e o Cruzeiro conseguir um negócio pelo Gabigol, então também que seja dessa forma. Eu concordo muito com isso que o Arthur falou. Acho que não dá para a gente imaginar um cenário onde ele siga aqui e o Cruzeiro vá destratar o atleta, vá fazer qualquer tipo de coisa com o jogador. Mas a sensação que eu tenho é que o Cruzeiro, em algum momento, vai tentar procurar clubes interessados e o próprio atleta também vai tentar procurar clubes interessados, porque ele pode não ter dado trabalho ao longo do ano, como o amigo falou, mas ao longo do ano, principalmente em jogos onde ele tinha uma atuação boa ou uma atuação ok, ele fazia questão de deixar nas entrelinhas os pedidos por mais minutos. E aí eu acho que se não teve com o Leonardo Jardim, imagino que é uma tendência também de que ele não tenha com o Tite, tá? E aí eu acho que é por tudo que aconteceu na relação dos dois e pela forma do Tite pensar futebol, ele não utilizou tanto o Gabigol no Flamengo, eu acho que vai ser a mesma coisa por aqui. Então acho que o cenário é de um Cruzeiro e de Gabigol procurando um lugar para que ele possa ter seus minutos e que o Cruzeiro possa também dar fim a essa relação que nesse momento parece não ter dado certo. Agora, em caso de permanência, eu tô igual o Arthur, eu vou torcer para que o atleta possa dar a volta por cima, possa entregar um bom nível para o Cruzeiro, possa estar 100% focado no projeto do Cruzeiro, porque quem está ali dentro, a gente torce sempre para que faça o melhor possível pela instituição. Aqui, eu não vejo o Gabigol permanecendo no Cruzeiro, ou melhor, não vejo o Gabigol sendo aproveitado no Cruzeiro. O que aconteceu dele com o Tite aí é uma coisa assim que você não consegue arrumar com uma simples conversa, né? Claro, o Tite, ele vai respeitar porque o Cruzeiro tem um contrato com o atleta, um contrato longo e um contrato caro. E, ao mesmo tempo, é um ativo do Cruzeiro, né? Então, não é o Tite chegar e, esse aqui eu não quero, se vire. Não vai ser com esse tom de conversa e nem deve, né? Mas os relatos que todo mundo tem sobre a história, né? É que não foi assim... Começou, acho que com aquele negócio lá de comemorando título lá e ele cantando em cima do trio elétrico e se arrastou. 2022, né? Sim, porque acho que muita gente pedia ele na seleção, o Tite levou o Pedro, né? E aí o povo começou a cantar, como é que é? Ô Tite, vai... Como é que é? O Gabigol não precisa de você, um negócio... Foi isso mesmo. Isso mesmo. E aí ele cantou, e aí... ele fala, minha seleção é o Flamengo e tal. Sim, aí eu acho que o negócio se estendeu lá para dentro do Flamengo quando o Tite vai, né? Cara, o futebol, ele é maluquice, velho. Então, a roda gira rapidamente, velho. Você tem que tomar muito cuidado com tudo que você faz, velho. Samuque, aquela entrevista do Gabriel quando o Flamengo é campeão, né? Lá na Arena Gonzalo Plata, inclusive, que ele chega e fala, né? Aqui tinha o treinador, o Tite, que não me respeitava enquanto atleta e não sei o que e tudo mais, não respeitava a minha história. Também, então, ele fala isso. O Gabriel, ele sempre foi muito mais incisivo na briga do que o Tite, né? O Adenor, ele sempre ficou na dele ali. Vai saber o que o Tite, né? Se com microfones desligados, qual era a relação entre eles.
mas em frente às câmeras, o Gabriel ele sempre foi mais pro conflito. Então, assim, é muito difícil pensar que agora o Tite vai assumir e falar assim, não, Gabriel, venha, conto com você. Acho que é complicado, né? Porque alguém mandou aqui, e eu concordo muito, no momento que o Cruzeiro escolheu o Tite, ele meio que passa uma mensagem para o Gabriel, né? O Pedro Gasparini falou aqui, ó, que descartou o Gabi. Eu não digo descartou, mas eu digo que já passou uma mensagem, tipo, irmão, o carinho que você recebeu até agora, né? E você retribuiu dessa forma, não vai ser a mesma coisa no futuro, né? Então, facilita o processo de saída, mas tem que ter proposta. Eu acho que o Cruzeiro tem que lembrar que o Gabriel tem muito mercado, tem muita gente disposta a essa loucurinha aí, viu, gente? Então, o Cruzeiro não pode. Eu acho que tem que esperar também, né, Caramujo? A poeira baixar. Tranquilinho. Não tem porque ter pressa não, Samuca. Porque agora, falou-se do Santos. O Santos não vai pagar. Beleza. Espera começar o ano para ver se não paga o salário, se não faz uma troca. A hora que tiver lá de novo, tendo que jogar com o Tassiano no comando de ataque, igual jogaram contra o Cruzeiro aí essa última rodada. A gente tem que saber... Se eles tirarem uns 2 ali, eles já pagam o Gabigol, velho. Eu acho que não precisa nem 2, viu, Samuca? Um só. Porque tem... o pessoal acha, nossa, o Gabriel ganha, né? Sei lá, 2, 2,5. O Santos tem vários ganhando mais de 1. Vários. Então, você tira um da folha, já deu dinheiro para pagar. Não é um clube barato, não, viu, gente? E quase caiu. Por isso que a gente fala, né? O futebol está muito inflacionado e o que o Cruzeiro fez com o Jardim esse ano foi baita, tá? Porque tem muito elenco caro aqui no futebol brasileiro. O Rodolfo Oliveira queria uma troca do Gabriel com o Brasão. A gente troca, o Rodolfo. O difícil é convencer o Santos. Gente... Na chave, né, Arthur? Aqui, ó. Uai, agora. E esse recado que você falou do Cruzeiro em trazer o Tite, né, e dar essa demonstração de que aqui, assim, o projeto ele tá acima de qualquer jogador, acima de qualquer briga pessoal, também contrasta muito com aquilo que aconteceu no início do ano, né, na apresentação cabulosa lá na chegada do Gabigol. Eu tava lá no Mineirão, inclusive, nesse dia, tava lá cobrindo a apresentação e todo mundo, esse vídeo foi ressuscitado, né, do Pedrinho e do Gabigol brincando, e o Gabigol assumindo que aquela brincadeira era uma verdade mesmo. Então ele fala do Tite, depois de conquistar o título da Copa do Brasil, e ele fala nominalmente do Tite, quando ele chega no Cruzeiro ele não fala o nome, mas quando ele vence a Copa do Brasil, ele fala que não respeita como atleta, não respeita como pessoa. Galera aqui no chat está falando que ele falou no Podpah também, que ele vai lá final de ano, todo ano, né? Ele gosta muito de ir lá no podcast. Então, quando ele chegou no Cruzeiro, então, assim, o caso agora, nesse ano de 2026, vai ser um pouco diferente. Vamos falar do Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus não é um jogador negociável. Então, por exemplo, o Jonathan Jesus, que é jovem, o Jonathan Jesus foi muito elogiado pelo Thiago Leifert. Senhoras e senhores, o Thiago Leifert, o narrador do SBT, gravou um vídeo para enaltecer a partida do Jonathan Jesus contra o Corinthians. Eu vi esse vídeo, ele falando que o Yuri Alberto perdeu todos os duelos, ou seja, o Jonathan Jesus ganhou todos os duelos com o Yuri Alberto, inclusive no último, não sei se foi um número de 6 ou 7 duelos. No último, o Yuri Alberto deu um tapa nas costas do Jonathan Jesus, como quem dissesse, pô, para, cara, não é possível. E esse vídeo é muito interessante. Eu gosto muito do Thiago Leifert e ele fala, mas não é uma boa moeda de troca? A verdade, CJ, é que o Cruzeiro não sentiu falta do Vidalba nesse jogo contra o Corinthians, né? Não foi por causa da ausência do Vidalba que o Cruzeiro não foi pra final, né? E acho o Jonathan Jesus um jogador extremamente valioso, né? É jovem ainda, né? O Cruzeiro contratou junto ao Ceará ano passado e ele teve algumas oportunidades, inseguro em vários momentos, mas na hora de jogar um jogo de fato, né, que é muito importante, né, de aqueles jogos prime que a gente chama, ele foi muito bem, né? O Cruzeiro, como eu falei, não sentiu falta do Vidalba. Falar que a moeda de troca, CJ, é meio complicado, porque tudo depende também do que a gente pensa para a carreira do Jonathan Jesus, né? E existe um potencial, e dentro do Cruzeiro, eles enxergam esse potencial de um atleta que pode ser negociado por muito mais do que estão, né, especulando os valores nesse momento, né? Então, assim,
Seria interessante, talvez, né, uma troca. Você não quer falar do Nino, né? Nino pra cá, que tá lá, né? Jonathan pra lá. No Zenit São Petersburgo. Bom nome, pô. Seria um excelente nome, mas vamos ver se o Fluminense também não tem grande interesse no atleta, né? Já que o Thiago Silva não vai permanecer e o Nino é um jogador que foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, né? Enfim, tem que ver se o Nino quer bastante voltar para o futebol brasileiro, mas eu, na minha concepção, CJ, acho que o Cruzeiro ele deveria ir ao mercado, contratar um zagueiro, mas não precisa se desfazer do Jonathan Jesus, na minha opinião. Ainda mais que o Vidalba só volta em março. Março. Então, Só em março. O Jonathan é titular até março. Ah, até março só? É, mas aí já se passaram 5, 6 jogos do Campeonato Brasileiro, fora o Campeonato Estadual. Então, é difícil abrir mão do Jonathan hoje. É um zagueiro muito firme, eu acho que a diferença dele pro Vidalba, o Vidalba joga um pouco mais, tem um passe um pouco mais qualificado, passe longo, e o Jonathan jogando pelo lado esquerdo, ele não tem tanto esse passe, aquela inversão de jogo, mas fisicamente, zagueiro rápido, zagueiro alto, é um cara que ainda pode ter um crescimento grande, uma evolução grande no futebol. Agora, quando se fala em Nino, aí já é realidade. Não, aí dá pra trocar legal, ou seja, por mais que o Jonathan pode vir a ser o Nino, Perfeito. o Nino saiu do Brasil como o melhor zagueiro do Brasil. É, seleção, tal. Não, jogando bem, jogando muito bem. Nino, uma zaga... Porque, assim, hoje, tirar o Vidalba ou o próprio Jonathan, tem que vir um zagueiro bom. Não adianta vir qualquer zagueiro pra jogar com o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, eu acho que é unanimidade, não tem como tirar. O Nino e Fabrício Bruno formariam uma zaga de altíssimo nível, CJ. Uma zaga... hoje de seleção, né? Fabrício Bruno tem sido convocado, o Nino já foi há um tempo atrás. Perfeito. Seria uma zaga diferente. Talvez a melhor do Brasil aí, disputando com o Flamengo. Mas o Jonathan hoje é ruim o Cruzeiro abrir mão dele. Não tem opção. Tá falado, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!